Mais um Falando Deixa de eu Música tentar. hoje, com meu amigo William, que é técnico de som, técnico de estúdio, técnico de PA também, que vai falar um pouco de áudio pra gente aqui, junto comigo também, que eu Tamo entendo um junto. pouco de áudio de estúdio, É mas isso aí. vamos desenrolando aí, ó. O pessoal já tá chegando. Bom, gente, é isso aí. Falando de Bacana. música hoje, vai começar Opa. falando da importância do áudio para a música. Queria apresentar a vocês esse rapaz aí de baixo que, para mim, na minha humilde opinião, um dos melhores técnicos que a gente tem aqui em Santa Vitória e Oh, do pode Rio Grande crer. do Sul. Não só de Santa Vitória, do Oh, Rio Grande do Sul. O cara manja muito de fomos áudio longe. e vai poder tá mostrando para vocês aqui um pouco dos bastidores de como funciona o áudio. Vou começar aqui eu Legal. fazendo uma introdução da importância do áudio para a música. Para mim que trabalho com estúdio, óbvio que é muito importante o áudio, né? E na verdade eu já não consigo nem desconectar o áudio da música, porque é uma coisa que está muito entranhada, muito junto. E é difícil a gente estar pensando em música sem estar pensando em áudio, né? Porque hoje em dia, É, com o mundo digital, tudo é gravado, é vídeo, é áudio. Então a gente tem esse contato direto com o áudio isso e aí. a importância do áudio, na minha opinião, é a mesma importância que tem a música, né? Então, uma coisa anda muito colada com a outra. Óbvio que tem a... Pô, essa live não pode ter o áudio ruim, né? É verdade, Marcelo. Não pode estar com o áudio ruim, né? Um técnico de estúdio não pode estar ruim o áudio. Oh! Valeu, Marçal. Mas E, imprevistos acontecem também, né, Márcio? pode ser, né? A gente tá aqui, a gente tá de forma amadora, pelo telefone celular. É isso aí. Gente, então queria deixar para o William se apresentar para vocês, falar um pouco qual é a opinião dele, a opinião de um técnico de som, e depois eu reforço com a minha opinião como músico e produtor musical da importância do técnico de som também. Vai aí, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. Tamo junto. Pô, valeu. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo aí. É um prazer imenso também tá me apresentando também para quem não me conhece, mas acho que bastante gente já me conhece aí, mas vamos falar um pouco do que é o áudio, mais ou menos, né? O formal e o informal, né, Thay? A gente tem aquela parte profissional e tem uma parte que todo mundo tem que, né, tem que fazer como dá para fazer, né? E aí são derivados assuntos, né? Eu trabalho com sonorização já vem aí uns 16 anos, mais ou menos. E desses 16 anos eu trabalhei uns 4 anos, mais ou menos, fazendo a parte técnica da sonorização, não para show, mas mais para boates, assim, né? Aniversário de 15 anos, eu cuidava de uma sonorização, eu trabalhava numa sonorização e dava toda a manutenção e montava e carregava a caixa. Toda aquela função, né? E depois dos anos, aí deu aí uns 4, 5 anos, eu comecei a trabalhar com bandas. Que aí já foi outro aprendizado, né? E devido a isso aí, graças a Deus, só cresceu mais a paixão por o áudio, por a música também. E é muito importante eles andarem em conjunto, tanto o áudio, né? E a música também, né? Porque, querendo ou não, um é determinado a uma engrenagem, né? Um depende do outro para poder funcionar. E daí fizemos várias amizades, fizemos várias tocadas juntas, e tu também. E histórias também, imagina, Ricardo. É verdade. A gente passou por muita coisa. E aí isso tudo foi aprendizado. Uma das primeiras vezes que quando tu começou a tocar cavaco, eu morava aí na vila, tu te lembra? Claro que me lembro. E aí eu comecei também, mas eu não dei pra coisa. Não é a minha, já vi que não, era muito estressante. Mas sempre gostei da música, né, Tairão? Mas eu acho que isso é um diferencial do teu trabalho também. O fato de ter uma relação com a música que tu teve antes, tentou aprender a tocar um instrumento, mas tu teve um contato direto com a música. E isso, eu acho que, por isso que torna a tua mixagem tão artística o quanto é. E é isso, acho que dá muito valor no teu trabalho, né? Claro, Tairo. Aí o que acontece? Eu vou falar
um pouco mais por mim, né? Claro. Cara, eu fui um cara que eu fui muito abençoado por fazer parte da vida de tantos músicos de Santa Vitória. Não vou citar nomes porque foi muita gente, tá? Foi quase todos, né? Cara, e através disso aí eu consegui aprender com cada um deles como é que eu poderia fazer para ir melhorando dia após dia, né? Tem dias que a gente não tá bem, cara. Tem dias que eu falo que eu sou da turma da graxa também, porque eu sou um cara que tanto eu monto som, quanto eu opero o som, como eu dou assistência pro som. Então, cara, tem dias que tu não tá legal. Tem dias que tu carregou um equipamento de som inteiro um dia antes da festa, montou, testou, chega na hora de passar som, um cabo não funciona. Aí aquilo vai te relevando a tu não ficar bem durante o dia, né? Então, algumas vezes, tem algumas coisinhas que a gente... não é que a gente seja grosso, mas, cara, por estar cansado da correria, o cara fica um pouco, né? O cara fica, né, meio que cansado, assim, e volta e meia tem algumas ideias diferentes de alguns músicos, em sistema de poder explicar o que está acontecendo. Por exemplo, deixa eu te explicar. Muitas vezes, Tairão, já aconteceu da gente... Só um pouquinho, William. O Tairo, o volume, o que aconteceu? Tá baixo, tá muito alto, tá com delay? E aí, Alan? Vamos esperar que tem um cara aqui falando do volume aqui, vamos ver. Ó. Vamos lá, vamos arrumar, né? Óbvio. E aí, Alan? Qual é o problema? O que tá alto? O que tá acontecendo aí? Tá, mas segue no teu raciocínio aí, William. Depois a gente vê. Tá. E... tá com delay. Vou baixar mais o meu volume aqui um pouquinho. Aí. O teu, pode ser o teu, porque eu como tô com fone... agora acho que deu. Vai embora, William. E agora? Agora acho que vai. Eu baixei o meu telefone aqui, claro que tá entrando de novo aí, ó. Tá com ruído na voz. Tá com ruído na voz. Tu tá carregando o telefone por acaso aí, William? Não. Tá só no fone de ouvido, mas eu posso tirar pra nós. Eu posso tirar pra nós fazer um teste de repente, peraí. Deixa eu tirar o fone. Tá escutando agora? Eu tô escutando a mesma coisa. Pra mim não mudou nada aqui. Vamos ver o pessoal aí só. Pode ser a internet também, então não vamos estressar muito. Seguimos. Tá. Pode seguir teu raciocínio aí, William. O ruído na voz é o fone tocando na jaqueta, gurizada. Pode ser também. Não. Então tá, vai sem fone, vai sem fone. É o moletom. Tá. O mic do fone. Tá. Vamos ver agora como é que tá. Alfonso, vamos ver como é que tem um técnico. Não tem. Agora ficou 10. Vambora, William, vai lá. Tairão, não, e aí muitas vezes, né, cara, a gente passa por variados problemas, né, que muitas vezes a gente nem quer ser estúpido com o músico e sem querer acaba sendo, né. E através disso, cara, de ter tido essa convivência com todo mundo, Tairão, eu posso te dizer que eu aprendi um pouco do estilo de cada um e aprendi a conviver também com cada um, né, sendo assim, respeitando cada ideia, e podendo fazer música, né, cara, que é o ponto que a gente mais quer atingir, né? A gente quer fazer um show e quer que tudo dê certo, né? Algumas vezes, infelizmente, não tem como, né, Tairão? Mas acontece. E cara, eu fui muito abençoado porque todos foram muito pacientes comigo. Todos esses anos de estrada, todos esses anos de música, todos esses anos de técnica de som, todos esses anos de mixagem, tá? Todos esses anos de uma engenharia um pouco amadora da minha parte, porque eu não sou formado nisso, né? Mas eu sempre estudei para tentar falar coisas que são verdadeiras, né? E que acontecem no dia a dia também, porque eu passei por muita coisa, né? Então é isso aí, cara. Eu só tenho a agradecer, cara. E a música na minha vida foi sempre maravilhosa e foi sempre muito bem-vinda, né? Porque sempre se tornou a cada dia melhor. E é isso aí, meu irmão. E tamo junto na correria, como sempre aí. Pode crer. Pessoal, assim, para quem é um pouco mais leigo, que não conhece, o William é técnico de som, trabalha também com mixagem no estúdio, já fez vários trabalhos aqui comigo. Mixa PA, que a gente chama, e também tem... Eu queria que tu falasse um pouco também, eu vou dar uma introdução,
falar um pouco de PA e monitor. Para quem as pessoas às vezes que são leigas não sabem que o PA é o técnico que fica e faz o som que vem da banda para o público. Tanto em evento na rua, festa particular, qualquer tipo de coisa. O som que está para vocês. O técnico que faz monitor, que é o monitoramento, é o cara que passa o som para os músicos se escutarem. Normalmente, Santa Vitória, obviamente, né, a gente não tem grandes palcos, grandes estruturas. Normalmente, o técnico de PA, às vezes faz PA e faz monitoração, né? Ele faz os dois. Trabalhei com o William, com o Thiago aí 8 anos, 7 anos juntos. E o William fazia tudo pra gente. Era técnico de PA e técnico de PA e técnico de monitor também. E eu posso falar da importância das bandas. Hoje a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, porque normalmente a empresa que presta o serviço já tem um técnico e já acaba que a sonorização já faz o serviço para as bandas, né? Antigamente as bandas eram maiores e as casas de shows também eram maiores, então a gente tinha condições de ter um técnico de som na banda que era essencial na minha concepção. Porque o músico, o artista que está atrás do palco, que está em cima do palco, ele não tem a mínima noção do que está acontecendo da frente do palco para as pessoas. Você pode ter um instrumento muito bom, muito ruim, você pode estar preparado, super ensaiado, e na verdade, o técnico de som, ele é o cara que entrega para as pessoas o produto final, o produto de ensaio, o produto de produção musical. Isso que entrega para as pessoas. E nós, músicos, a gente está escutando o monitoramento, que é o retorno. Às vezes o som no monitor está maravilhoso e a gente acha que está ótimo, e na frente nem tanto. E vice-versa, a mesma coisa. Então o músico, ele tem que, na verdade, a gente confia ao técnico de som que vai entregar o nosso produto final. Por isso a importância do técnico de som, né? Que vai entregar o produto final para as pessoas estarem escutando, né? Falei um pouco de PA, falei um pouco de monitor também. Quero que tu conte um pouco da tua... Ah, e outra coisa, já vou aproveitar aqui e dar a minha opinião de músico. É muito importante um técnico de som. E é muito importante que o técnico de som se dê bem com o músico e vice-versa. E que tenha respeito. Eu já participei de N coisas aqui, já vi briga, já vi pessoas se discutindo. E a gente o técnico de som também é refém um pouco das ferramentas do que tem. Às vezes o técnico de som não trabalha com o seu som, trabalha com o som do terceiro, trabalha com um som pequeno, com um som menor, com um som que não é adequado para aquele lugar. Então tem todos esses perrengues. Acho que todo que é músico já teve alguma discussão com um técnico de som algum dia por não se escutar e achar que tá ruim. Porque, na verdade, a gente que está em cima do palco, a gente só pode achar que tá ruim, porque a gente não sabe, né? Porque tá na frente o som, né? Então, é isso aí. Fala um pouco de PA aí, William, para as pessoas, fala um pouco de monitoração. E bacana. O que tu acha aí? Bacana. Vamos começar por sistema de PA. Só que antes de nós falar isso aí, a gente vai falar de 3 bases, assim, que é o mixador de banda, que é o técnico da banda, que é o engenheiro de som, tá? Muitas vezes, em vários lugares, a gente recebe da banda um mixador para a banda. Tá? O que é um mixador para a banda, Tyron? O cara vai chegar ali, né? Obviamente que antes ele vai ter te mandado um rider da banda, né? Especificando o que ele precisa, os canais de input, né? O patch da mesa dele pronto para ele, e ele vai chegar, vai estar tudo pronto, né? Tipo de microfone, se tu não tiver o microfone que ele te pediu, isso a gente fala numa situação ideal, né? Ideal, isso aí. Já estamos falando para ir para depois cair mais pro sistema básico, chamamos assim. E aí tu fica tudo pronto. Só que o mixador, ele não tem a responsabilidade de analisar no som que ele foi, né, mixar a banda dele, que o delay do som tá em tempo, tá? Se o PA tá bem alinhado, se tem todas as caixas estão funcionando, se tem alguma caixa falhando ou não. O mixador, ele chega e mixa o show, entendeu? Ele vem trazer o que a banda quer mandar pro público, entendeu? Então ele vai fazer essa transmissão, porque muitas vezes chegam umas bandas e pegam um mixador da casa, como a gente chama, e ficam falando, o som tá ruim, cara, o som não tá legal. Só que aí a banda chega com um cantor, um batera, um tecladista, um guitarrista e 10 canal de VS.
o cara não tá por dentro de como funciona a banda. Então o cara vai mixar como ele acha. Ó, eu vou mixar a voz da galera, o baixo, a batera aqui. Bom, e esses VS eu vou dar um volumezinho na mãe aqui pra mim. Aí tinha uma entrada de uma música que era no VS e não apareceu. Pois é, mas aí a banda não foi com o seu mixador. Então é diferente, porque o mixador que anda com a banda, ele tem a importância de saber como ele quer que a banda soe lá pro público, entendeu? Claro, ele é o profissional responsável por aquela banda, que já conhece Óbvio, tudo. Claro. Aí, vamos vir ao técnico de som. Eu sou técnico de som e tô com a tua banda, tá? Se eu cheguei no lugar, eu cheguei para nós fazer um show e eu vejo que o teu som tá fora de fase. Pô, Tyler, o PA tá fora de fase. Fase o que que é? Quando tu faz uma aglomeração de diversas caixas, tá? E tu não dá o tempo restrito em uma caixa da outra para elas não baterem a mesma frequência no mesmo lugar, para não dar um anulamento de som. Senão não adianta o cara ter 30 caixas de som todas posicionadas para o mesmo lugar, que não vai soar legal. Só vai soar bem no lugar. O cara vai andar 2 metros para frente e não vai ter som. Vai andar 5 metros para o lado, vai ter som. Vai andar 10 metros para o outro lado, não vai ter som. Tem cancelamento, óbvio. Então, óbvio, o técnico de som da banda, ele tem esse conhecimento para fazer isso aí, entendeu? De chegar e te dizer, ó, tá errado, nós temos que ajustar. Vamos ajustar. Pega aí o teu aparelho, não sei se tu usa o Smart, não sei que use, não, vamos acertar esse tempo aí. Se tu faz com um fita métrica, não sei, a gente tem que acertar. E já o engenheiro é o cara que chega no sistema, analisa todo o conceito, que é uma das grandes realidades, né? E vê o que ficaria melhor naquele momento ali, naquele lugar. Ó, tu tem um PA Vertec 4888, que eu acho que tem que botar todo ele mais para a direita, porque ele vai pegar uma cobertura de tantos graus. Aí o técnico que só na empresa, pá, esse cara aí vai me dar trabalho. Aí ele vai lá e faz. Quando ele fez aquilo ali, que o engenheiro da banda disse para ele fazer, ele, realmente, o cara tinha toda a razão no que foi, no ponto de vista dele, que ele tem ideia de onde ele quer chegar. Entendeu? Não que um mixador não tenha, não que um técnico de som não tenha, mas o engenheiro de som é outro sistema, entendeu? E ele vai mixar também, ele vai mixar. Aí, o que a gente vê? A gente vê muito assim em PA, eu vejo muito em PA, quando eu trabalhava lá com o Carlos, e agora, uns meses atrás, a gente foi dispensado por causa, né, dessa pandemia, disso tudo aí que aconteceu. A gente chegava nos shows e algumas vezes, cara, em festivais muito grandes, eu não tinha passagem de som, tá? Eu não tinha, cara. Eu só tinha um check-in e larga a banda. Só que aí tu vai ver, cara, é 10 mil pessoas, 15 mil pessoas assistindo o show. Sai uma banda que tava uma sonzeira, entra tu com um som meio assim, os caras já... Não é que não gostem do som, os caras já começam a falar do artista, entendeu? Claro. Tava tocando fulano de tal e entrou o ciclano e caiu, não ficou a mesma coisa. Porque não tá soando a mesma coisa. Óbvio que as bandas não vão soar iguais. Não. Mas tem um nível que tu chegar, pô, sonzeira de batera, baixo também, sonzeira de baixo, pá, a percussão do cara tá show de bola. Pô, o acordeão tá com efeito, já arrancou bonito. A voz do cantor tá com reverbzinho curto, tá bonito, tá o timbre da voz, pá. Então, muitas vezes, quando tu chega pra fazer uma técnica assim, algumas vezes a gente não pega isso aí, né, tá? A gente não tem essa passagem de som. E acontecem diversas coisas. E a primeira delas é o quê? O monitor não funciona bem. É a primeira. Porque o técnico, ele se preocupa com o público e, infelizmente, quando tu tem um técnico só, ele não tem como operar a outra mesa ao mesmo tempo que ele está fazendo para o público também. A não ser que ele esteja com uma mesa só, centralizada, para fazer as duas coisas. Só que aí é sempre aquela velha história, né? Tem alguma coisa que vai passar despercebida, né? Algum músico que não vai tocar bem, que não vai estar confortável. E isso muito acontece quando tem uma console para fazer. E outra coisa, né? Aqui, a nossa realidade, a própria tua realidade aqui em Santa Vitória, também dos técnicos, o que acontece? O ideal para as pessoas às vezes terem noção, o ideal o que é? O ideal, dependendo do tamanho da banda, ter de 1 a 2 holds, técnico de monitor e técnico de PA. Isso é o ideal. O cara gritou no palco lá, não tá, isso está errado, isso está certo, o hold já levou para o técnico de PA, resolve o problema em 1 minuto. Agora, bacana. O cara sair, às vezes, para o William que já tocou festival para 20 mil pessoas, atravessar
um público atravessar no mínimo 20, 30, 40, 50 metros de onde ele está, no ponto de referência do PA, para ir saber o que aconteceu lá atrás, já foi 4 músicas, né? Entendeu? E é a primeira impressão é que fica, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho aqui, que acho que não deixou muito claro, às vezes o que acontece? O William já fez grandes festivais, tocou com o Carlos Malo, que é um cantor muito conhecido, foi técnico dele durante alguns anos, e às vezes, o que acontecia? Por os festivais ter tantos artistas, não tem passada de som, até porque tá todo mundo viajando. Então os caras chegavam 10 minutos antes do show, montava e tinha que tocar. E aí tu tem que só o quê? Sobe volume e vai fazendo durante o show, tu vai mixando, né? Sem ter aquele tempo, tipo, o show às 9, você foi lá por 4 horas da tarde, passou o som, 1, 2 horas, passou o som, um tempo, né? E às vezes o técnico de som não tem esse tempo, né? Claro, não, e até porque o próprio músico também tem vários shows na noite também, né, Thay? Então, algumas vezes é impossível tu ter uma passagem de tom coletiva com todo mundo para ver como é que tá, passa o monitor, depois passa o PA, entendeu? Porque o que acontece? Quando a gente tem 2 mesas de som, tem 2 técnicos, uma das mesas de som é baseada especificamente para o público, e a outra mesa de som é para o palco, para a gente poder atender os músicos da banda. Então, um som que sai para um lugar é totalmente diferente que sai para o outro lugar, né? Então, como tu falou, muitas vezes dá um problema num cabo, aí tu não tem um road para ir lá ou trocar o cabo para ti, ou vice-versa, e acaba que tu fica 10 minutos, 15 minutos para arrumar um cabo. Ou se não, com o instrumento não funcionando, porque tu já bota no ear, tu já vê que ele vem distorcendo ou vem falhando, tu já nem larga no PA. Porque quando tu timbre é uma coisa que aparece demais, quando vê, até estraga aquele momento. Então eu prefiro mais, né, segurar, resolver o problema para depois eu pôr. Mesmo que no final eu seja cobrado, mas eu prefiro assim. Eu não gosto de largar nada falhando ou nada com problema, que eu sei que pode me dar algum problema por esse tipo de acontecimento aí. Então o PA ele é basicamente isso aí. É um técnico, tá, que vai ser o ouvido da banda, que ele vai amplificar o que vem do palco para a plateia. Esse aí é o técnico de PA, tá? E vamos agora ao monitoramento. O técnico de monitor. O técnico de monitor, geralmente, ele é o técnico que atende simplesmente somente a banda. Que eu acho que é uma parte muito difícil também, né? Claro, nossa! Porque o músico... Porque... Em partes, o técnico de monitor agradar os músicos, que já são músicos, que já têm opinião sobre o timbre do instrumento, sobre a sonoridade da banda, ele vai ter que lidar com tudo isso, que o público não. O público deve... acredito que o PA de frente é um pouco mais técnico, embora seja artístico também, mas se tu fizer tecnicamente, fizer tudo suar e tiver tudo claro, já tá, né? O público já tá. Claro. E agora, pro palco, é muito complicado, né? E isso aí porque assim, ó, quando tu pega coisas boas no palco, que não tem nada falhando, que não tem nada cortando, tu consegue acertar. Agora, quando tu pega um troço assim aqui, tu começa bem. Na terceira música, corta o teu monitor. Aí já começa o desespero, né, cara? Começa o desespero do cara do monitor, vendo que tá difícil de acertar aquela situação, e do músico que não tá escutando nada. Nossa! E aí assim, já começa. Coisas, eu posso falar pelo lado do músico. Uma das piores coisas é não se escutar. E na maioria das vezes, dos casos, a gente se escuta mal. Na maioria dos casos. Porque a gente toca em casas apertadas, com som pequeno, não tem tratamento acústico, simplesmente tá o som ali, tá aquele espaço que é o palco e vai embora, né? E aí o que acontece? Normalmente é poucos monitores, e aí o que acontece? Tu tem 5 caras na banda e os 5 estão no mesmo monitor. O que vai acontecer? Alguém não vai se escutar porque alguém vai estar mais alto. Né? Então isso muito complicado a parte de monitoração, fazer o som para os músicos. Eu sou músico e admito que é muito mais complicado nos agradar. Muito mais complicado. E aí quando o cara é um técnico que está fazendo monitor, o cara reza para que aquele monitor que está atendendo 3 pessoas seja um Superman, né? Ele dura até o final.
Que ele vai até o final. Exato. Chega a qualquer momento, ele para. Aí sim. Aí, meu Deus do céu. Aí é um estágio. Mas por isso que o que acontece? A gente que vem de uma cidade pequena, pequenos orçamentos, pequenas casas de shows, o que acontece? A gente não tem equipe. A banda não tem hold para a própria banda. Como imagina ter um hold para o técnico de som. Tem um cara que só vai fazer a técnica entre PA e monitoramento. Um cara que seja, já sanaria, já ajudaria muito. Um cara que estragou um cabo, ele pegou o cabo e trocou. Na hora. Claro. Não passa uma música, né? E o cara já fez o serviço, né? A mesma coisa para nós músicos. Arrebentou uma corda. Quem é que vai botar essa corda? A bateria do violão acabou. Quem é que vai botar essa bateria? Quem é que tem essa bateria para fazer assim? Não, para aí. Pá, troquei. Entendeu? Então, às vezes, o músico mesmo acaba fazendo isso. Eu já passei diversas vezes de acabar a bateria no meio do show. E isso aí é corriqueiro. A gente não sabe em que nível está aquela bateria, ou esquece que tinha que trocar. Ele vai tocar e não liga, não sai som. Isso acontece muito com a gente, entendeu? A gente aqui em Santa Vitória, a gente é muito amador nessa questão. Mas se entende por quê? Porque realmente o nicho de trabalho e tudo diminuiu, né? Não sei se tu chegou a trabalhar, William, com a gente na época, acho que tu chegou a trabalhar com o Thiago. No balanço, a gente chegou a ser 13 músicos em cima do palco. Eu já peguei o finalzinho ali do balanço, eu toquei alguns anos, mas já peguei o final. Mas tu imagina, 13 músicos em cima do palco. Pro técnico é um terror isso, né? Dependendo de onde vai tocar. É outra coisa. Tu mesmo que trabalhou com o Thiago e comigo também há muito tempo trabalhamos junto lá com o Thiago, a cada lugar que a gente ia tocar era um som diferente, um microfone diferente. Os músicos eram os mesmos, os instrumentos eram os mesmos, mas a técnica que tu ia trabalhar era sempre diferente. Toda diferente. A mesma coisa, até mesmo com o próprio Carlos lá, que era em alto nível, todo festival era uma mesa de som diferente e era um alinhamento de som diferente. Tudo era diferente, sempre. Então, o técnico de som ainda trabalha com todas essas variáveis, né? Que são absurdas, de equipamento, de tudo. Né? O músico ainda toca com o seu instrumento, né? É que nem o músico chegar num palco e tocar com outro instrumento que nunca viu. Aí complica, né? E acho que acontece isso muito com o técnico de som, que infelizmente é rotineiro, né? Claro, bandas grandes têm a sua mesa de som, já tem tudo encaminhado, o cara chega ali e faz confortável. Mas mesmo assim, ele vai tocar num dia na rua, e no outro dia vai tocar no teatro, no outro dia vai tocar numa casa noturna, e aí a acústica é outra e muda tudo. Cara. Tem muito isso aí, Tairo. E sabe que isso aí, para alguns produtores de banda que viajam com a gente, assim, eles têm uns que têm aquela sensibilidade, né, de entender isso aí. Porque, cara, é uma gama muito grande, porque muitas vezes tu mexe de Yamaha, com Digico, com Midas, cara, com Behringer, tu pega tudo, entendeu? E muitas vezes tu não tem aquela rotina de trabalhar sempre com o mesmo console para saber onde tu quer chegar com o equipamento. Claro. Então tu demora um pouquinho, porque tu demora um pouquinho para te amaciar, sabe? Até com o próprio som da casa, né? Tu vai dar, com certeza. Né? Muda a maneira de tu vai pôr uma música, claro, porque tu vai pôr uma música, tu vai sentir o PA e tu vai ver o que tu precisa ou não. Geralmente eu gosto mais de pegar o microfone e eu falar e eu sentir para ver como é que ele tá, entendeu? Para ver, porque aí, Tairo, o que eu faço geralmente? Eu chego, pego um microfone, faço um check-in, vejo o que tá funcionando e o que não tá funcionando. E antes de começar a minha passação, eu já aviso. Ó, o center field tem 2 caixas que estão com o titânio queimado. Ó, esse lado do PA tá soando mais alto com esse. Aí eu vou no plug, mexo, tem alguma caixa aí que não tá funcionando. Ah, não, é alto-falante, é titânio. Bom, já vamos ver o que é, para quando chegar no final do show não ter problema para mim. Quando eu posso fazer isso, eu faço, tá? Sabe? Eu faço. Eu gosto de cobrar e gosto de ser cobrado. Nesse sistema aí, né? Agora, pô, tem vezes que não dá, cara. Tem vezes que tu chega e, sei lá, vamos falar uma série 3, tu tá acostumado a mexer em M7, ou X32, ou LS9, ou Midas SC48,